Nós estamos falando da mesma coisa? Senhor, esta igreja está falindo. Jesus disse: a minha igreja não fale nunca. Senhor, amanhã vão desmontar esta igreja. Jesus disse: ai daquele que tentar desmontar a minha igreja, porque a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E eu falei: Senhor, se isto aqui não é igreja, é o quê? Respira fundo. O Senhor me disse: isto aí é só um templo, feito por mãos humanas. Eu falei: Senhor, explica, porque eu estou com dificuldade de entender. E o Senhor disse: este templo não é a minha igreja. Ele transforma-se em igreja, e de repente deixa de ser igreja de novo. Eu falei: Senhor, me explique direito, está dando nó na minha cabeça. O Senhor disse: isso é só um templo, e eu não habito em templos feitos por mãos. Olha para o seu irmão, você concorda com esse texto da Bíblia? Se é verdade que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus não habita na sua igreja, nem na minha. Mas aí o Senhor me disse: o templo pode virar igreja. E eu disse: quando e como? O Senhor disse: quando o primeiro crente abre a porta e entra, o templo vira igreja. Quando o último crente sai e tranca a porta, o templo vira igreja. E eu falei: por quê? O Senhor disse: porque o único templo onde eu habito é aquele que não foi feito por mãos humanas. A única igreja verdadeira que existe nesse mundo é você. Eu vou repetir: a única igreja legítima que existe neste planeta chama-se Maria, José, Antônio, Marco, Efraim, Daniel, Roberto, Feliciano. Me diga qual é o seu nome. Disse Jesus: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estava em viagem quando meu telefone celular tocou. Do outro lado do telefone, um dos pastores mais reconhecidos do estado do Rio de Janeiro, que inclusive foi presidente do conselho de pastores de lá, pastor Ezequiel Teixeira, presidente de uma igreja linda, Projeto Vida Nova de Irajá, a igreja que tem cara de leão. O pastor me ligou e disse: Marcos, quando for orar, ore por nós, porque ontem a igreja foi assaltada. Eu falei: como é, senhor? A igreja foi assaltada ontem. Entraram à noite, levaram o som da igreja, levaram o púlpito da igreja, levaram tudo, algumas cadeiras. Eu disse para ele que orar, então dobrei meu joelho. No aeroporto mesmo, fui no banheiro, falei: Senhor, tem piedade da sua igreja no Rio. Roubaram a sua igreja. Mas Jesus me deu um puxão de orelha. Ele disse: não podem roubar a minha igreja. Eu falei: Senhor, mas roubaram a igreja. O Senhor disse: não, roubaram o templo. Porque o pastor me fez uma pergunta que só Deus me deu a resposta. Por que Deus, sabendo que a casa é dele, deixa o diabo entrar e roubar? Por que Deus não protegeu o templo? E o Senhor disse para mim: eu não fico numa igreja vazia à noite. Os bancos não têm boca para me louvar. As paredes não sabem falar em línguas estranhas. Por mais belo que seja o santuário ou o templo, ele é apenas uma casa de alvenaria. Por mais suntuoso e majestoso que seja o templo, Deus deixa ele sozinho na calada da noite, para entrar dentro do corpo dessa irmãzinha que está do seu lado, quando ela está de joelho no canto da parede, dizendo: Senhor, abençoa a minha família, abençoa a minha casa. Nesta noite eu quero que com essa palavra você se valorize. Está faltando pessoas da qualidade de Pedro. Pergunte por quê.
Atos capítulo 2, o Pentecoste desce sobre a terra, a glória invade os corações. Quase 120 crentes do reteté de Jesus estão pulando, gritando, e o barulho que eles fazem foi suficiente para parar Jerusalém inteira. E se você conhece o texto, haviam 14 nações representadas debaixo do sol em Jerusalém. 2 milhões de judeus estavam ali cantando, dançando, vendendo, comprando e cambiando. Quem conhece judeu sabe que judeu é barulhento. E lá numa casinha tem 120 crentes, ou quase 120, gritando e orando. O barulho dos 120 fez a cidade inteira calar. Você não entendeu? Eu disse que um grupo de 120 fez tanto barulho que 2 milhões de judeus pararam o que estavam fazendo e correram para o barulho. E o barulho vinha de uma casa. Sorte que quando eles chegaram na casa, os irmãos estavam com tanta unção lá dentro que tiveram que abrir a porta, porque quando a glória de Deus vem, a unção sai da nossa casa e pega o povo na rua. E lá no meio da rua sai um crente pulando, gritando e falando em línguas. E alguém diz assim: quem são esses que estão bêbados a uma hora dessa do dia? Só conheço um homem bêbado se sentir o cheiro da manguaça na boca dele, ou de ver a pessoa pulando, gritando, quando não é para gritar nem cantar. Pois bem, eu creio que a unção que desceu sobre eles fez eles dançarem, pularem, saltarem. E quando alguém foi falar que os crentes estavam bêbados, levanta Pedro e diz assim: aqui não tem ninguém bêbado. Aqui está acontecendo o cumprimento da profecia de Joel 2:28. E há de ser, diz o Senhor, nos últimos dias: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu venho nessa noite tentar resgatar algumas coisas boas da velha igreja. Onde estão os nossos profetas? Onde estão os intérpretes de línguas estranhas? Onde estão os que curam os enfermos? Não há nada pior do que entrar nos nossos cultos nesses últimos dias. Pergunte por quê? Nossos cultos são previsíveis. São o quê? Não precisa ter o dom de revelação. Você colocou o pé na porta da igreja, e seja ela qual for, todo crente, ninguém entra de uma vez, ele para e dá uma olhadinha primeiro, para ver se os compatriotas estão ali, se a panelinha está ali, para ver se a pessoa que ele gosta está ali. Depois daquela visão, a pessoa já vai para o banco ou para a poltrona dela injuriado. Pergunte por quê? Ela já diz assim: poxa, eu já sei quem vai pregar hoje. Eu já sei quem vai cantar hoje. Pior do que isso. Pergunte: o que é pior que isso, pastor? É que você sabe quem vai pregar e o que ele vai pregar. Você sabe quem vai cantar e qual é o hino que a pessoa vai cantar. Agora tem uma coisa pior do que tudo isso. Pergunte o quê? Pior do que saber como vai ser o culto é saber como ele vai terminar. Eu sinto saudades de uma época em que eu e os meus amiguinhos de igreja íamos para o culto e a gente ficava apavorado, porque todo culto tinha uma surpresa de Deus. Nós não tínhamos dinheiro para trazer agitadores de água de fama, não podíamos trazer cantores que fazem shows e estardalhaços com seus instrumentos magníficos. Nossos cultos eram regados à simplicidade. Mas todo crente que subia na tribuna para contar um testemunho, ele não contava com a boca, ele contava com o coração. As pessoas, a maioria delas tinham só 2 dentes na boca, era o zagueiro e o atacante. Mas quando abria a boca para falar: Jesus, eu estou aqui, o céu se fendia em 2 partes e Deus descia nos nossos cultos. Saudade do salãozinho da Rua 1, onde o meu caráter espiritual foi moldado. Dia desse eu matei a saudade. O Roberto foi comigo lá na casa do irmão Ovidio Ramos. O irmão Ovidio Ramos é um presbítero da minha igreja, tem quase 80 anos.
Pense num homem que é analfa de pai e beta de mãe. Não sabe ler nem escrever. Mas todo culto ele se empolgava e dizia: vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo.